apenas organistas, somos mensageiras. Transmitimos os sentimentos que a música carrega e trazemos vida para aqueles que nos ouvem. Eu amo a definição de música como linguagem, pois ela não é apenas uma arte, mas sim a mais bela forma de comunicação. A música, ela comunica o mais profundo sentimento, aquilo que as palavras se tornam insuficientes e somente as melodias conseguem explicar. A minha infância, ela foi muito boa. Eu sempre fui uma criança assim que brincava muito. Eu lembro de sair todos os dias na rua e ficar brincando. Meus irmãos eram pequenos também, então nós brincávamos ali todos juntos. Não tinha muita rotina na minha casa, então era bem bagunçada essa questão, mas eu era sem dúvidas assim uma criança muito feliz. E logo cedo também a música já entrou na minha vida, foi ainda na infância. Então era muito gostoso, sabe? Era muito leve essa questão de brincar o dia inteiro e de tocar e enfim. Sem dúvidas eu tive a melhor infância possível. Bom, a Kemily na infância é uma garotinha muito esperta, né? Muito viva, muito atenciosa. Ela sempre prestou muita atenção nas coisas e nos surpreendia todos os dias com isso daí. A Kemily sempre foi uma criança muito dócil, e sempre assim foi muito à frente da idade. Quando ela nasceu com dentinho. Ninguém acreditava, mas ela nasceu com dentinho. Aí cresceu um pouquinho, né? Com uns 3 meses ela já tinha 5 dentes. Eu falei, essa daqui vai ser pra frente. E ela andou com 9 meses. Então tudo ela muito precoce. Chorava muito. Acho que ela já gostava da música, né? Porque já chorava demais. Eu me recordo que quando o Gerson Gesiel começou a aprender a música e começou a entrar para tocar na igreja, nos cultos, ela despertou aquele interesse muito grande. Foi quando ela demonstrou o interesse dela mesmo em música, né? Ela viu os irmãos dela e falou, por que não eu? Também quero aprender, também quero tocar. A música, ela surgiu na minha vida ainda muito cedo, eu tinha ali por volta dos meus 7, 8 anos. E na verdade, ela sempre esteve presente na minha vida desde quando eu nasci. Que ali na igreja eu via pessoas tocando seus instrumentos, eu via organistas já tocando ali no órgão, todo mundo cantando, né? Em todo aquele ambiente cheio de música. Só que ainda não tinha dado aquele start, aquela vontade mesmo de eu iniciar e começar a tocar meu próprio instrumento. E foi quando eu vi meus irmãos começando a tocar, eles ganhando ali os instrumentos deles e começando a tocar na igreja, que começou aquele desejo ardente, surgiu aquele desejo ardente em que eu precisava começar a aprender também um instrumento, precisava tocar órgão eletrônico na igreja. E foi aí que eu comecei a encher o saco dos meus pais para eles me colocarem nas aulas. Era bem difícil para a Kemily estudar música, porque por ela ser criança, né, pequena, e também a gente na época não tinha o instrumento que é o órgão, né? Não tinha um teclado, e só que essa dificuldade não parou a Kemily. Como ela tinha as amiguinhas ali próximo de casa, as irmãzinhas da igreja, então ela ia estudar na casa das meninas, da Carol. A Carol acho que tinha um teclado na época, e ela estudava também na casa da professora, na casa da minha cunhada, onde tinha um órgão que ela aproveitava para poder estudar, um teclado. Então isso também não impediu, a dificuldade de não ter o instrumento não impediu ela de sempre estar passando as lições e indo para frente. Nós não tínhamos órgão, não tínhamos teclado,
só tinha mesmo o instrumento do Gerson, do Gesiel na época, e essa acho que foi uma até dificuldade para ela no momento, que aumentou mais ainda a ansiedade dela, né, em adquirir um instrumento. No começo foi um pouco difícil, porque eu não tinha um instrumento, mas eu não enxergava na época isso como uma dificuldade. Eu vejo isso agora, mas na época, para mim, aquilo era zero impedimento. Eu nem pensei naquilo para começar. E às vezes muitas pessoas colocam isso como obstáculo, né? Ah, não vou começar porque eu não tenho instrumento. Ah, não dá porque eu não tenho instrumento. Mas na real, ele surgiu no tempo certo. Ele veio nas minhas mãos no tempo certo. E durante os meus 6 primeiros meses ali aprendendo, eu não tinha acesso a um instrumento, então eu tinha que ir na casa das minhas tias, eu tinha que ir na casa das minhas amigas e procurar pessoas ali à minha volta que tivessem um instrumento para mim estudar na casa delas. E quando ela ganhou o órgão dela, que também aí Deus preparou de um jeito especial, ela conquistou o primeiro instrumento dela, era muito, para ela era uma felicidade. E aí a gente que não aguentava, porque era dia e noite ela estudando. Tinha que mandar parar. Kemily, para, pelo amor de Deus. Tocava dia e noite. A Kemily, foi difícil controlá-la para deixar de um pouco de estudar. Ela sempre estudou exageradamente, eu posso dizer assim, né? Hoje eu vejo que ela estudou o suficiente, né? Mas do meu ponto de vista na época, eu queria que ela diminuísse um pouco o estudo, mas por preocupação, que ela era muito nova, muito menina. Então eu queria que ela brincasse mais ao invés de estudar, né? Eu acho que isso daí foi um diferencial muito grande da Kemily, foi se dedicar à música ao extremo, né? Nível máximo. Eu lembro que meus pais, eles insistiam para mim desligar o órgão quando eu era mais novinha e estava estudando ali, né? E eu tocava o dia inteiro. Era o dia inteiro, meus irmãos não me aguentavam mais, meus pais não me aguentavam mais. E eles trabalhavam em casa, então era o telefone tocando e eu tocando o órgão e toda essa confusão de barulhos. E era um pouco assim, eu atormentava um pouco a vida deles estudando. Eu comecei a aprender a música efetivamente com 8 anos de idade. Eu fiz ali o meu primeiro teste e eu acabei ficando sem professora há um tempo. Então eu fiquei durante 1 ano estudando sozinha, né? Na verdade só tocando. E até que eu tinha muita vontade de entrar no conservatório. E surgiu uma grande oportunidade de eu entrar num conservatório ali em Campinas. E quando isso aconteceu, logo que eu encontrei a minha professora, né, que foi a professora Márcia, ela já perguntou pra mim se eu queria dar aulas, se eu tinha vontade. E na hora que ela falou isso, foi quando minha mente deu um estralo. Eu falei, por que não? Eu também quero ser professora de música. E foi ali que eu já tinha essa meta definida, né? Eu ainda não tinha acabado todos os testes da igreja, ainda faltavam etapas. Na verdade, eu tinha concluído só a primeira etapa, que era o primeiro teste que eu tinha que fazer. Então, tinha um longo caminho pela frente. E foi ali, no conservatório, que eu comecei a estudar, já focada em ensinar. Ela fez um videozinho dela tocando aquilo rapidinho, né? E foi parar nos ouvidos, né, e nos olhos de uma professora do conservatório. E ela ficou encantada com aquilo. Aí desse momento que essa professora viu e teve a oportunidade de conhecer a Kemily, ela chamou a gente lá no conservatório dela. E por sinal ela já conhecia, era uma irmã também da igreja, já conhecia ela, a Márcia. E ali foi, como diz, um dia especial, foi um day one da Kemily ali, porque ela se propôs a ensinar a Kemily, conversou com a gente. E naquele momento eu senti que a Kemily não ia só tocar para ela, ou só na igreja, ou só para os amigos, ou só em casa. Ali ela tinha uma missão, porque ali foi muito especial, que quando a professora, a Márcia, falou assim, olha, eu quero que você seja uma professora. Você acha que você tem condições? E ali ela, na simplicidade de criança, que ela era muito novinha também ainda, ela falou assim, não, eu vou tocar sim. E eu vou tocar igual você, ela falou para a Márcia. E a Márcia falou assim, você vai tocar melhor que eu. E ali então eu vi que a Kemily ia ter uma missão, que aquilo ali ia ser a profissão, ia ser, na verdade, tudo na vida dela, né? Como a gente vê hoje. Quando eu conheci a Kemily,
Foi muito engraçado, porque, na verdade, eu ouvi primeiro, né, uma gravação dela. Eu tinha uma aluna chamada Simone, lá de Hortolândia, e ela me mostrou uma gravação. A Kemily estava tocando uma lição de um livro do Burgmüller, não, do George Sbu. E muito rápido, extremamente rápido. Chama Corrida de Carros a lição. E é uma lição muito desafiadora. É tida como uma lição assim que, se for para escolher uma lição para tirar do livro, seria essa, né? E me chamou bastante atenção o fato de ela, da liberdade que ela tinha de criação, de evolução dos dedos, de dinâmica, né? O dinamismo do tocar. E eu chamou bastante atenção, conversando com a Simone, ela falou assim, olha, o que você achou? Eu falei, ela toca extremamente bem, né? Quantos anos que ela tem? Aí a Simone falou assim, eu acho que é 11 anos, né? Eu falei, para 11 anos, e quanto tempo que ela estuda? Isso eu não sei dizer, mas não faz muito tempo, inclusive ela está sem aula agora. Eu falei, como assim ela está sem aula agora? Ela falou, acho que faz uns meses aí que a professora dela parou de dar aula por questões pessoais e ela está sem aula. Eu falei, e ela continua estudando? Ela falou, sim, ela continua estudando todos os dias. Eu falei, nossa, isso foi um particular que me chamou a atenção. E ela falou assim, você gostaria de conhecer ela? Eu falei, claro, eu gostaria. Traz ela aqui para eu conhecer. Então foi assim que eu conheci a Kemily lá. E eu perguntei para a Kemily, qual era o meu sonho? Qual era o seu sonho? Qual é o seu sonho, Kemily? Aí ela respondeu para mim, eu quero tocar melhor que você. Falei, legal, muito bom. Então você vai estudar mais do que eu estudei. Eu vou exigir de você muito mais do que os meus professores exigiram. Você vai fazer muito mais do que eu fiz. Porque eu não quero que você toque melhor que eu quero que você toque como você toca. Eu quero que quando ouçam eu tocar, digam, é a Márcia tocando. Mas quando ouçam você tocar, digam, é a Kemily tocando, é a sua identidade. Mas se você me tem como referência, ótimo. Então tudo que eu fiz que deu certo, eu vou te falar. Tudo que eu fiz que não deu certo, eu também vou te falar. Aí está em você escolher o caminho. Bom, a adolescência da Kemily passou com muita velocidade. E ela teve, eu acredito que ela teve pouco tempo até para curtir, né? Para brincar, para poder fazer alguma coisa. Isso olhando, né, com os meus olhos de pai. Eu acho que ela se dedicou assim, com tanta responsabilidade nos estudos, que ela deixava um pouco, né, de curtir, como a gente fala, para poder estar se dedicando aí nos estudos. Eu acho que ela estudava mais, ou até melhor dizendo, ela se divertia estudando, né? Eu me lembro, quando ela foi passando para a adolescência, que aí ela já estava estudando no conservatório, ela fazia aula, né, do curso escolar de manhã, ia pro conservatório, às vezes ia sem almoço. A rotina dela era assim, 12, 13 anos, já uma rotina de uma pessoa que está numa faculdade. E às vezes eu lembro assim e fico assim, né, arrependida não, porque, né, graças a Deus tudo correu bem, mas tipo assim, uma mãe sem juízo, porque deixava ela pegar um ônibus e ir para Campinas, né, sempre morou em Hortolândia, ia lá para Campinas pro conservatório, e depois ela decidiu tocar na Patrulheiros lá, que é um grupo que toca, que faz banda, e de lá do conservatório ia para esse Patrulheiros. Depois ainda ela entrou num técnico de música aqui em Hortolândia, né, no IASP, na época, agora é o NASP. Então ela não parava, a adolescência dela voou, não deu nem pra gente sentir. Ela não parava. Eu nunca pensei em desistir da música, em questão de parar de tocar, de parar de estudar, mas confesso que assim, profissionalmente, às vezes batia aquela insegurança, né? Então eu pensei assim, será que eu não posso ser outra coisa? Sei lá, você
psicóloga, vou trabalhar de alguma outra profissão. Eu já pensei isso, não vou mentir. Pensei em escolher outra coisa para mim trabalhar. Mas sabe quando você encontra seu talento muito cedo? E não tem como você fugir dele. Parece que para todos os caminhos que você olha, você não enxerga você evoluindo naquilo, você crescendo naquilo. Já na música é diferente. Quando eu olho para a música, eu consigo me ver no futuro maior do que eu sou hoje. Consigo me ver mais evoluída do que eu sou hoje. Então, assim, eu tenho certeza que por mais que às vezes eu pense em fazer outra coisa, fazer uma coisa completamente diferente, a música, ela nunca vai sair da minha vida. Eu vou sempre ter que ter ela presente em todas as áreas, seja na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. Todo o percurso do estudo da música tem uma fase de desistência. Às vezes as pessoas desistem de estudar, às vezes desistem de viver, às vezes desistem dos seus sonhos, às vezes desistem de uma técnica, às vezes acham que o que sabe está bom, o que já aprendeu está de bom tamanho, perdem o foco. Então é muito fácil o foco se perder por milhares de motivos. Internos, externos, pessoais, emocionais, físicos, emotivos, familiares, né? A Kemily teve uma fase muito difícil. Dentro dessas fases que eu comentei, ela teve uma fase muito difícil que foi, primeiro, preparar para a oficialização. Né, preparar para a oficialização na congregação é o último teste das organistas, é o patamar mais alto que tem, né, de exames. Para quem não sabe, é o patamar mais alto. E é um patamar que faz com que haja uma qualificação não só da organista como organista, mas sim como uma organista nível mundial. Né? É um passe livre. Né? Então é uma responsabilidade muito grande você preparar um aluno. E a Kemily sempre foi muito cobrada, né? Sempre foi muito olhada, sempre foi muito observada. Como eu já citei, né? O diamante que brota das pedras é o que mais reluz, é o que mais incomoda. Tinha meus 11 anos. E quando eu fiz 13 anos, eu comecei a dar aulas, porque uma pessoa, as mães de uma menina, veio pedir para mim dar aulas para ela. E uma amiga também me falou assim, por que você não pode me dar aulas? Então foi as pessoas que pediram e eu ali iniciei, e foi muito gostoso. Claro que com muitas dificuldades, pois eu era uma criança ensinando outras crianças a tocar. A ideia de começar a fazer aulas de música com a Kemily surgiu um dia que eu estava na casa dela, à tarde. Ela estava estudando órgão e eu ali encantada com o talento dela, eu falei, eu queria muito fazer aulas de música. E ela toda empolgadinha levantou o braço e falou, eu posso dar aula para você. Nessa época ela estava fazendo conservatório, então ela disse, eu vou só conversar com a minha professora e aí foi assim que a gente começou. Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, a Kemily e os pais dela foi congregar na minha comum. E depois do culto eles resolveram passar lá em casa. E eu naquela época eu já estava aprendendo a música. Só que não era aquelas coisas, né? E a Kemily começou a tocar no meu órgão e eu achei interessante, né? Porque ela era nova, tinha assim, quase a mesma idade que eu. E tava tocando. E eu não sabia tocar todos os hinos e eu achei bem interessante ela tocando todos os hinos que a minha família pedia pra ela tocar, ela tocava com aquela segurança, sabe, medo de não errar, nem nada. Aí quando eu vi ela tocando, eu falei, um dia eu vou ter aula com ela. Aí passou, fiquei acho que uns meses sem estudar música, eu parei. Aí depois eu voltei, fiquei 4 anos com uma professora, fiz meu primeiro teste, aí parei de novo. Aí um dia minha tia chegou e perguntou pra mim assim, Bruna, você lembra da Kemily? Eu falei, lembro. Então, ela tá dando aula. Aí a gente mais que depressa foi atrás do contato dela.
A Kemily evoluiu muito quando ela começou a dar aula. Eu fui a primeira aluninha dela, então ela estava ali experimentando as aulas, né? Era uma experiência nova para nós duas, então com toda certeza ela evoluiu muito. Ela propunha desafios, eu aceitava, sempre foi uma coisa muito legal. A Kemily, como profissional, ela é extremamente dedicada, trabalha muito, quer ver o máximo de resultado das suas alunas, ela fica em cima, ela quer ver o trabalho dela, o resultado do trabalho dela, vamos dizer assim. É uma excelente profissional, trabalha muito bem, e é isso aí. No começo ela era bem brava. A Kemily tem uma personalidade muito forte. Eu não sei para quem que ela puxou, né? Como a Kemily mesmo já falou, ela é uma pessoa bem difícil de lidar, brava, né? Calma, eu queria que ela fosse calma comigo como ela é calma com as alunas. É uma personalidade muito forte, muito decidida, né? Muito, como diz a gente fala, personalidade mandona. A Kemily, assim, é uma joia única. Eu enxergo ela assim com uma personalidade muito forte. Ela tem assim algo muito positivo. Ela não desiste fácil de nada. Tudo que ela quer, né, ela conquista. E mesmo assim, ela não foi uma criança mimada, mas ela é muito persistente. O que ela pede, tipo assim, ela tem que conseguir. Então, até hoje, eu percebo que essa personalidade ajuda muito ela para ela desenvolver os cursos, para ela estar onde ela está, onde ela chegou. Só que, na verdade, a essência dela é muito frágil, é muito natural. Ela não consegue ver um erro e não lutar por ele. Ela não consegue ver uma causa e deixar passar. Ela é muito justiceira. Ela é muito... Quando ela está dando aula, um exemplo, né? Às vezes eu assisto algumas aulas, algumas falas dela, às vezes as pessoas até não compreendem, né? Mas são falas de um justiceiro. Eu não acredito que você ainda não se deu conta de que você pode fazer isso. É isso que ela quer dizer. Mas não é por mal. Ela só quer que a pessoa compreenda que alguém está ali para ver, para sentir e para dizer para ela, olha, eu tô aqui, mas eu tô aqui se você me quiser. Na verdade, a personalidade dela é própria e ela tem uma personalidade fortíssima. Quando ela quer alguma coisa, ela vai até conseguir. Não, até hoje ela não foi brava comigo, né? Ela tem que ser rígida em questão dos estudos, mas eu não acho. Eu acho ela uma ótima pessoa, carinhosa e tudo mais. Quando eu comecei, né, a pensar na ideia de criar um curso online, eu tentei começar a enxergar qual que era a maior dificuldade que existia. Eu confesso que eu nunca tive assim tanta dificuldade para tocar, para aprender a tocar, para desenvolver as técnicas. Eu estudava muito, isso ajudou muito, e eu tinha facilidade de aprender novas técnicas. Mas eu comecei a ver que surgiam muitas perguntas e muitas dúvidas de pessoas que já eram organistas, que elas queriam saber como melhorar, como que eu aprendo isso. E eu comecei a ver que existia muita dificuldade e muitas lacunas que precisavam ser preenchidas. Talvez por um aprendizado que foi um pouco deficiente lá no passado. Então, essas organistas, elas precisavam de algo para aperfeiçoar elas, para deixar elas realmente seguras para tocar. Eu via muito medo e muita insegurança. Foi então que eu decidi criar o método Dominando o Órgão, que esse nome é realmente a missão que eu vejo que eu tenho, que é de fazer essas pessoas dominarem o órgão, porque só assim, só dominando o instrumento, que elas vão conseguir se sentir mais seguras, vão conseguir vencer o medo e tocar com liberdade, tocar livremente, livre para sentir aquilo que ela está tocando. Então foi assim que surgiu o método Dominando o Órgão, com essa proposta de pegar essas organistas,
aperfeiçoar elas, lapidar elas, para que elas pudessem chegar num nível acima e conseguirem dominar o instrumento e assim serem mais livres, conseguirem vencer o medo de tocar realmente. Todo mundo consegue tocar um instrumento musical se você estudar. Por quê? Não depende só de você saber música. Tocar um instrumento musical não é saber música. Tocar um instrumento musical é saber como ele funciona. Assim como um eletrodoméstico, assim como um aspirador de pó. Isso é um instrumento musical. Agora, para você dominar um instrumento musical é outra esfera, é outra coisa. É você unir tudo que você sabe de informações técnicas, de música, de sons, saber como funciona aquele instrumento, saber o que você é para aquele instrumento. Então vamos supor, o que seria dominar o órgão? Como chama o curso da Kemily, dominando o órgão. A palavra dominar significa estar no comando. Então o órgão vai fazer o que você quer. Um órgão simplesmente ligado na tomada é uma torradeira que você põe o pão no café da manhã. Se você baixar, vai torrar o pão. Se você não baixar, vai ficar lá. Igual ontem, eu coloquei a roupa na máquina para lavar e só coloquei a roupa na máquina para lavar. Era meia-noite e eu lembrei que eu não tinha ligado a máquina para lavar. E aí, a roupa estava lá. O órgão não é nada se você não fizer a sua parte. Dominar o órgão para mim é poder tocar com segurança e sem medo. Para dominar o órgão, não existe um segredo, na verdade. Às vezes a gente fala assim, existe um segredo por trás disso. Mas a real é que é uma receita. Se a pessoa ela aprender essa receita, se ela aprender o caminho que ela precisa seguir, não tem mais nada que possa segurar ela. Ela só precisa entender o processo. Qual é o caminho? Que talvez ninguém tenha mostrado para ela. O que ela tem que fazer? Depois que você der esse passo, o que você tem que fazer agora? Como que você estuda de verdade? Como que você estuda de uma maneira eficiente? Então, o segredo, né? Vamos falar assim, então, de segredo. O segredo para a pessoa dominar o órgão, para uma organista dominar o instrumento, é ela aprender o passo a passo correto de um estudo eficiente. Aprender e desenvolver pilares essenciais para que ela se torne uma organista completa. Meu Deus, teve uma lição do método Georges Bull, a lição 17. Eu falava, eu nunca vou conseguir passar por essa lição, ela era o meu tormento. Mas foi um desafio gigante para mim, então eu não gostava de estudar ela sozinha em casa. Então a Kemily falava assim, vamos estudar ela, dar o seu melhor. Então nas aulas tinha dia que eu chorava para poder passar aquela lição, mas ela com paciência foi me mostrando o caminho. Então psicologicamente e com as técnicas certinhas eu consegui passar por aquela lição. Antigamente eu tinha muita dificuldade em tocar os hinos com contralto. Os hinos, alguns métodos. E hoje eu não tenho mais. Que nem um método que eu tinha muita dificuldade era o Bugmiller, a lição 17. Eu fiquei meses tocando. Fiquei meses, né? Mas hoje eu já consigo tocar assim, sem olhar a partitura e sem medo também. O hino 436 era um hino que eu tinha muita dificuldade, muita mesmo. E a Kemily, como ela é bem paciente comigo, né? Ela fez eu tocar assim, cada aula compasso por compasso. E hoje eu consigo tocar o hino com muita segurança. Muitos perguntam para mim assim, todas as organistas tocam bem? Depende do bem. Depende do que ela enxerga como bem, depende do que ela enxerga como para ela. Eu creio que o maior respeito que a gente pode ter, seguindo os passos do nosso Senhor, é aceitar o que cada um quer. Porém, dizer para Ele que aos seus olhos você enxerga Ele mais.
Porque se a gente só aceitar o que a pessoa é, a gente está limitando a pessoa. E nós não podemos limitar o ser humano. Nenhum ser humano tem limite a não ser o próprio dele. Eu tenho o meu limite que eu impus, não você. Então, existem algumas irmãs, algumas organistas, que elas chegam e falam assim: ah, eu não consigo tocar a segunda voz, o contralto. Ah, mas para louvar a Deus tá bom tocar só a primeira voz. Ok, eu não vou discutir com ela. Mas eu posso mostrar para ela que existe uma outra forma. A minha função como professor é abrir as oportunidades. Porque às vezes o aluno não tem essa capacidade no início. Porque ele vem absorto em ideias que foram criadas para ele, no ambiente dele. E às vezes o ambiente dele não é musical. Às vezes o ambiente dessa organista é a avó que aprendeu a tocar um hino com a mão direita. Ela não tem noção do que é. Para ela, tocar bem é aquilo. Então, assim, no meu ver, o tocar bem depende da visão de cada um. Mesmo que nós temos um exemplo do que é tocar o ideal, que é você dominar o órgão. Hoje eu considero que a minha missão é fazer o máximo de organistas possíveis aprenderem os 5 pilares, para que elas possam tocar livremente. Essa é a minha missão, fazer o máximo de organistas serem livres. Eu não sei se isso ela sabe, ou todos sabem, né? Mas Deus falou para nós, quando a Kemily era muito menininha, que ela seria organista e que ela se dedicaria muito à música, né? Ou melhor dizendo, ela seria organista e ela teria esse dom da música, ela manifestaria esse dom da música, né? Melhor dizendo. Quando ela era assim, menina, ela queria andar de bicicleta, mas ela caía. Toda vez que pegava uma bicicleta, caía, quebrava a cara. Uma vez chegou desmaiada em casa, todos aqueles assustamos e não sabia o que fazer, porque era umas descidas muito grandes ali perto de casa e ela resolveu fazer uma doideira lá, disse que desceu e caiu dentro da casa de uma mulher lá, quase se matou. E outras vezes também. Sempre que pegava uma bicicleta era um desastre. Uma coisa que ninguém sabe da Kemily, um segredo da Kemily. Ah, meu Deus! Vem tantos, mas eu não posso contar. Um grande segredo que a Kemily tem e que eu acho que vocês não sabem é que ela chorava muito, muito. Principalmente quando eu chamava ela de dengosa. Ela abria o bocão a chorar, né? Chorava muito. E aí, para ela parar de chorar, eu tinha que falar: não, você não é dengosa, você é charmosa. E ela parava de chorar imediatamente. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Eu me vejo primeiro com a Helena. Caraca, daqui 10 anos a Helena vai ter 10 anos. Eu vejo ela indo pra escolinha, me vejo assim, uma mãe com uns 2, 3, 4 filhos. Pelo menos eu queria bastante criança, mas aí a gente tem uma divergência entre eu e o Fabrício. Mas eu me vejo assim, ensinando ainda música. Eu quero, sem dúvidas, ainda estar criando cursos para ajudar musicistas, né? Ajudar organistas. E cursos cada vez mais eficientes, que realmente ajudam. E eu quero realmente ter uma casa bem grande, um piano de cauda na sala, um órgão bem chique, bem grandão, daquele cheio de luzes. E uma casa bem cheia, com cachorrinhos e filhos. E falando de Kemily, né, eu fico assim muito emocionada, porque a gente vê eles crescendo, como todos os outros filhos, mas a Kemily, ela tem algo especial em que brilha. E eu, como mãe, eu só posso dizer que eu sou a mãe mais feliz do mundo por ter uma Kemily tão maravilhosa na minha vida. Quando eu vejo a Kemily hoje, eu me sinto assim, extremamente grato a Deus, porque Deus tem
feito, né, algo na vida dela que me emociona muito. Eu me emociono quando eu ouço ela tocar. Eu me emociono quando alguém relata que mudou a percepção da música ao ouvir a Kemily. Então isso me emociona demais, né? Como pai, é claro que se eu for falar aqui tem muito mais coisas para eu falar, que ela mesmo tem me emocionado a cada dia mais e mais em questão do crescimento de mentalidade, da forma que ela se comporta, né? A preocupação dela principalmente com as outras pessoas e aquele desejo dela em fazer alguma coisa boa para as outras pessoas. Isso daí é o que me emociona demais. A música é uma forma que eu tenho de me conectar com o mundo e comigo mesma. E ter a Kemily nesse processo foi importante porque ela me fez descobrir lados da música que estavam ali escondidinhos dentro de mim. A música ela é a forma como eu me expresso. Então, é porque a música ela se expressa onde a fala não é capaz de se expressar. Então foi muito importante ter a Kemily nesse processo e hoje eu associo a importância da Kemily e da música na minha vida. A música para mim significa expressar os meus sentimentos. Assim, quando eu estou feliz, eu vou tocar mais alegre, quando eu estou triste, eu vou tocar me expressar assim, mais triste. Quando eu tô romântica, eu vou me expressar assim numa coisa mais melancolosa. Uma vez me perguntaram o que a música é para mim. A música é o ar que eu respiro. Eu não consigo ver minha vida sem a música. Eu comecei a aprender a música com 4 anos de idade. Meu pai e minha mãe me ensinando. Eu sempre enxerguei a música como um caminho para eu ser um ser humano cada dia melhor. Cada um enxerga em um lugar. Uns enxergam na medicina, outros enxergam um cabeleireiro, uma manicure, um gari, um advogado, um piloto. Cada um enxerga um caminho na vida. Eu creio que nós viemos para esse mundo com um propósito. Se nós estamos aqui de passagem, a gente vai fazer essa passagem ser a melhor possível. E para mim a música sempre foi esse fio de condução para eu crescer como pessoa. Cada um está na sua fase. Com cada músico que você vai conversar, vai estar numa fase. Uns vai estar na fase de pegar o dinheiro do aluno que acabou de pagar a aula hoje e comprar o café da manhã. É uma fase. Eu passei por essa fase. Eu passei por uma fase de dormir na rodoviária em São Paulo, quando eu vinha de Tatuí, quando eu estudava, só eu e meu irmão com uma jaqueta, não era jaqueta naquela época, tá? Não era blazer, era jaqueta. Só tinha uma, não tinha dinheiro para comprar 2. A gente perdeu o ônibus que ia de São Paulo para Campinas, dormimos na rodoviária com frio e com fome. Eu passei por isso na música. Foi uma fase. Eu passei uma fase na música que eu queria tocar e não tinha como tocar. Eu passei. Eu passei por uma fase na música que eu tive que gravar CDs de samba, de funk, de pagode, que não são os meus principais gostos, né? Mas eu tive que gravar para ganhar dinheiro. Eu passei fase na música que eu regia 5 corais de 5 igrejas diferentes para poder me sustentar. Tudo isso eu passei. E a música continua sendo para mim tudo. Eu acredito que todos, sem exceção, são capazes de aprender a música e são capazes de tocar bem. Todos aqueles que estiverem dispostos a se dedicar de fato à música, a estudar e levar a música com leveza, não enxergar a música como um peso, como um obstáculo a mais para ser vencido na vida, mas algo que
é para ser leve, algo que vai ser como uma terapia todos os dias da sua vida. Aqueles que conseguirem levar a música com leveza e aqueles que terem a vontade de se dedicar todos os dias, sem dúvida, todos esses serão capazes de aprender um instrumento e também de tocar bem. A música, ela está dentro de todos nós. Você não precisa ficar olhando para o seu redor e procurando, cadê a música, cadê o talento, cadê o dom da música para cair aqui sobre mim? Não, ele já está presente dentro de cada um de nós. Basta você olhar para si mesmo que você vai enxergar a música que existe dentro de você.